Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias, a epístola que nos escreveu Tiago. Hoje nós encerraremos, com a graça do nosso Senhor, as exposições relacionadas a esta epístola. Tiago, capítulo 5. Vamos ver os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Nosso bendito Senhor, agora, Pai, diante da tua santa e maravilhosa palavra, preciosa a nós, nós te rogamos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Teu Santo Espírito, assim como nos conduz desde a leitura, também nos conduza na exposição desta palavra. Que através dela, Senhor, sejamos edificados e transformados. E nisto tudo, Senhor, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Eis-nos aqui para ouvir da tua voz. Fala conosco. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Imagine um navegador em alto mar que, de repente, distraído, desvia do seu caminho, da sua rota, apenas alguns graus dessa navegação. No início, a diferença desse desvio parece insignificante. Mas com o passar do tempo, logo, esse navegador se vê perdido e longe do seu destino e possivelmente em um perigo iminente. Essa história, meus amados irmãos, essa pequena ilustração, ela reflete exatamente o que acontece quando um cristão, quando um crente, ele se desvia da verdade. Isto porque pequenos desvios podem levar a grandes distâncias do caminho de Deus. Esse texto que nós lemos hoje, essa porção final da epístola de Tiago, é um chamado à igreja, a nós hoje, para resgatar aqueles que perderam a sua direção espiritual. Nesses dois últimos versículos dessa epístola, Tiago, então, ressalta a responsabilidade conjunta que nós, crentes, temos uns para com os outros. Nós não apenas confessamos os nossos pecados e oramos juntos. Eu falei disso domingo passado. O dever que temos de sermos pessoas confiáveis, de podermos confessar uns aos outros os nossos pecados e assim orarmos juntos para vencermos as tantas e tantas situações que passamos. Nós não apenas fazemos isso, mas devemos também exercitar o cuidado espiritual, que é mútuo
e também é benéfico a cada um de nós. E é exatamente esse cuidado que deve acontecer, tanto individualmente, por meio do aconselhamento bíblico, como também coletivamente, a igreja, através da pregação da palavra. É necessário haver uma instrução para que esse cuidado ele permaneça, esse cuidado uns com os outros. Portanto, refletiremos sobre a seguinte proposição hoje, com base nesse texto. O Senhor nos convoca a que nós nos cuidemos mutuamente. O Senhor nos convoca a que nos cuidemos mutuamente. E eu vou falar sobre 3 aspectos de como nós fazemos isso a partir desse texto que nós lemos aqui. O primeiro deles é atentando para o perigo do desvio da verdade. E nós vemos isso na primeira parte do versículo 19, quando ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. Primeira coisa, nós precisamos entender que todos nós somos passíveis de nos desviarmos da verdade. É esse o sentido daquele versículo que diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Tiago começa com um aviso muito solene: se alguém dentre vós se desviar da verdade. E essa advertência de Tiago revela que o desvio espiritual, ele não é apenas possível, mas ele é sim uma realidade frequente dentro da igreja. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje, onde as pessoas de fato se desviam da verdade. Assim, Tiago deseja deixar claro que os crentes precisam saber que, em certa medida, são responsáveis pelo bem-estar espiritual desse irmão que se desviou. É isso que Tiago chama a atenção nesse texto. Pois, se somos o corpo de Cristo, e nós somos este corpo, então, enquanto corpo, precisamos prezar e zelar para que esse corpo funcione corretamente com todos os seus componentes. Tiago deseja chamar a atenção dos seus primeiros leitores e de nós hoje, no sentido do seguinte: meus amados irmãos, haverão aqueles que se desviarão da verdade, e nós precisamos nos importar com estes para fazer com que eles retornem ao caminho em que estavam. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler um texto muito clássico sobre esse aspecto. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. O texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se eu disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros,
colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa passagem, meus amados irmãos, apresenta uma ilustração muito rica que o apóstolo Paulo utiliza para falar sobre a unidade da igreja e ao mesmo tempo também sobre sua diversidade. Ele usa essa metáfora para descrever como os cristãos unidos constituem um corpo. Um corpo que deve ser muito bem ajustado e cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Assim a Bíblia nos explica que nós somos corpo, nós a igreja somos corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro Paulo enfatiza que assim como o corpo tem muitos membros, e membros diferentes, e membros com funções diferentes, a igreja também tem pessoas diferentes com funções diferentes, com dons diferentes, mas que são necessários ao corpo. Todos foram batizados num só espírito, versículo 13 nos diz isso. Todos estão batizados num só espírito, em um só, apesar de serem pessoas diferentes. Em seguida, ele diz que cada membro do corpo é indispensável, mesmo as partes que podem parecer menos importantes ou menos visíveis, elas têm funções essenciais. E por fim, ele destaca que as partes do corpo que parecem mais frágeis são as necessárias, e as menos honrosas recebem o maior cuidado. Pois quando um membro sofre, todos sofrem juntos. E quando um é honrado, todos se regozijam com ele. Eu fiz essa leitura para que você entendesse, meu amado irmão, a relevância que cada um de nós tem como filho de Deus e como parte integrante do corpo de Cristo. Tiago deseja trazer à luz desses irmãos e a nós que nós precisamos nos preocupar uns com os outros, para que caso alguns de nós se desvie, que seja trazido de volta. Obviamente não só pela nossa ação, mas também pela ação de Deus através de nós. A natureza desse desvio, meu amado irmão, ela inclui algumas coisas. E a palavra utilizada aí como desviar-se, no seu original, ela traz exatamente a ideia, dentro desse contexto, de um afastamento gradual e enganoso, frequentemente resultado de influências externas e desejos internos corrompidos. Isso significa dizer que mesmo em meio à igreja, que mesmo em meio ao povo de Deus, que mesmo em meio à comunhão que nós temos, poderá haver momentos em que nós, a partir de pequenas coisas, possamos nos afastar do nosso Deus gradualmente,
e enganosamente. Que sem perceber, nós começamos a tentar romper os nossos laços com esse Deus. Esse afastamento inclui a parte intelectual, quando se negligencia as doutrinas centrais da fé. É por isso que quando eu estou ensinando, eu digo, vocês têm dúvida? Você entendeu? Isso ficou claro? Porque a dúvida pode ser o princípio do desvio. Esse afastamento também inclui questões morais, quando as pessoas rejeitam a santificação, a santidade que nos é requerida pela palavra de Deus e se conformam às coisas deste mundo, aos padrões deste mundo. E nós muito facilmente recepcionamos padrões mundanos para aquelas áreas da nossa vida em que nós temos dúvidas se a Bíblia instrui sobre isso. Facilmente nós trazemos padrões mundanos, por exemplo, para os nossos relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho. Facilmente nós trazemos padrões mundanos para a forma como nós desenvolvemos o nosso trabalho, os nossos afazeres. Lembre-se, meu amado irmão, que você não é como este mundo. Você não pode andar conforme o padrão desse mundo. Você não pode se conformar, Romanos capítulo 12, com este mundo. Esse afastamento também inclui questões espirituais, a partir de uma ruptura da comunhão com Deus. Então, se você vê alguém que não lê a Bíblia, que não ora, que negligencia a santificação que vem da parte de Deus, que negligencia os meios de graça, como a pregação, como a oração, como os sacramentos do qual nós participaremos de um deles, que negligencia as doutrinas centrais da fé cristã, esse é um sinal amarelo, porque essa pessoa provavelmente já desviou alguns graus do caminho do Senhor. O termo traduzido por verdade, desviar-se da verdade, nesse versículo 19 de Tiago capítulo 5, ele se refere exatamente ao Evangelho, a plena revelação de Deus em Cristo. Então, meus amados irmãos, esse desvio não é apenas um desvio teológico. É, de fato, uma rebelião contra o Senhor da verdade. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 3. Imediatamente antes de Tiago. Versículo 12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós
seja endurecido pelo engano do pecado. Então, os Hebreus adverte os crentes que estavam em perseguição a terem cuidado para que eles não desenvolvessem um coração perverso, ou literalmente maligno, e que surge a partir da incredulidade. Incredulidade aqui não seria uma dúvida momentânea, mas uma postura contínua de rejeição à fidelidade de Deus. E aí ele diz, vocês precisam exortar uns aos outros. Versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. E isso tem que ser feito no tempo que se chama hoje, com urgência, para que esse desvio não aconteça. Tiago nos confronta, meus amados irmãos, com uma realidade pastoral. Esse desvio, ele não pode ser tratado com indiferença, como se a gente não tivesse nem aí. Ele é uma batalha contra o pecado e contra o diabo, que deseja afastar os crentes da comunhão de Deus. E nós somos chamados a cuidarmos uns dos outros espiritualmente. Então o Senhor nos convoca a que nos cuidemos mutuamente, em primeiro lugar, atentando para o perigo do desvio da verdade, que é um perigo latente e que é passível a cada um de nós, todos nós. Em segundo lugar, exercendo o ministério do resgate. A parte B do versículo 19 diz, e alguém o converter, lá no capítulo 5 da Epístola de Tiago, versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Tiago nos lembra que Deus, frequentemente, meus amados irmãos, utiliza meios humanos, ou seja, pessoas, para trazer os desviados de volta à responsabilidade que cada um tem. E há um papel do crente nesse resgate daqueles que se desviaram. A palavra converter aqui, ela aponta para um ato deliberado de trazer de volta aquele que se perdeu, com empenho, fazer voltar aquele que se desviou. Esse ato é caracterizado, em primeiro lugar, por coragem. Porque confrontar alguém em pecado exige firmeza espiritual. Confrontar alguém que está se desviando ou que se desviou exige firmeza espiritual. Principalmente quando há a contumácia. Quando o desviado ele é contumaz em rejeitar as palavras benditas do Senhor. Mas nós precisamos fazê-lo. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Esse ato de trazer de volta, em segundo lugar, exige amor sacrificial. Sem amor, corre-se o risco de agir com arrogância. É nesse sentido que o versículo fala. Você está em pé? Cuidado para que você não caia também. É por isso que nós precisamos exercer a nossa misericórdia ao trazermos essas pessoas de volta ao caminho do Senhor. É preciso ter esse amor sacrificial, o amor que vem do Senhor Jesus Cristo, de reconhecer que às vezes nós fraquejamos, às vezes resvalamos os nossos pés. E em terceiro lugar, é necessário dependência do Espírito Santo, para reconhecer que somente Deus pode regenerar a alma do pecador. Somente Deus pode resgatar aquele que se desviou. Nós falamos, nós oramos, nós insistimos, nós expressamos o nosso amor.
mas também aguardamos o momento em que o Espírito Santo de Deus reacenderá a chama desse coração desviado e ele retorne aos caminhos do Senhor. Mas nós somos chamados a exercermos esse ministério de resgate a esses que se desviaram. Porque se não advertirmos a pessoa ou falarmos sobre o assunto, nós mesmos somos culpados, pois Deus nos responsabiliza por isso também. Nós somos como guardadores dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, por gentileza, capítulo 3. O Senhor disse palavras semelhantes ao profeta Ezequiel, a esta que estou dizendo aqui. Capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel. Perceba, meu amado irmão, que nós não vivemos uma individualidade no meio da igreja. Nós não vivemos nesta congregação especificamente, cuidando cada um da vida do outro. Nós precisamos exercer o nosso cuidado com o nosso irmão. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Deus chama Ezequiel dizendo a ele que ele será um atalaia para Israel. E essa era uma metáfora militar, no sentido de que os atalaias eles eram sentinelas que protegiam as cidades e alertavam aqueles que moravam na cidade a respeito do perigo iminente. Então o profeta Ezequiel, chamado por Deus aqui, serviria de atalaia, serviria como uma sentinela que deveria alertar Israel sobre o juízo de Deus que viria sobre aquele povo. E se Ezequiel deixasse de avisar a esse povo, ele seria responsabilizado pelo seu silêncio. Meu irmão, se Deus lhe deu a oportunidade de você falar das verdades de Deus para aquele que se desviou, que está prestes a se desviar e você não falou, você pode ser cobrado pelo seu silêncio. Porque você tem responsabilidade. É isso que Tiago está dizendo nesse texto. Nós temos responsabilidade sobre os nossos irmãos. Mas pastor, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar a verdade? Ele não vai gostar, ou ela não vai gostar. Faça com sabedoria e com amor. Amor não é para passar a mão na cabeça, de aprovar o que está errado. Quem ama, disciplina, porque Deus nos ama e nos disciplina, meu amado irmão. Às vezes é necessária a disciplina. Faça com amor, faça com sabedoria. Com certeza Deus haverá de agir em meio a essa palavra. Mas faça, não deixe de fazer.
siga o exemplo de Cristo. Porque Cristo é o modelo supremo nesse ministério do resgate. Foi ele que contou aquela parábola muito conhecida do bom pastor que deixa as suas 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que está perdida. Lucas, capítulo 15. Já falei dessa parábola aqui no ano passado, na programação que os jovens promoveram. O pastor sabe que buscará a ovelha e ele vai atrás. Ele não vai atrás somente porque sabe que encontrará. Ele sabe que vai encontrar. A própria restauração do desviado reflete o caráter de Deus, porque Deus também diz a Ezequiel, no capítulo 33 desse livro, que ele não se compraz na perdição dos ímpios. Ele diz, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Reflita esse caráter do Senhor Jesus Cristo e exerça o ministério do resgate. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos diz que nós precisamos corrigir os nossos irmãos com espírito de brandura e também nos resguardando para que não sejamos também tentados e caiamos nesse mesmo aspecto, nesse mesmo motivo. Então o Senhor nos convoca a que nos cuidemos mutuamente. Em primeiro lugar, atentando para o perigo do desvio da verdade. Em segundo lugar, exercendo o ministério do resgate. E em terceiro lugar, louvando a Deus pelo glorioso fruto desse resgate, pelo que vem a partir desse resgate. Está aí no versículo 20 do capítulo 5 da Epístola de Tiago. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É como se Tiago apresentasse duas promessas aqui nessa passagem: salvar a alma da morte e cobrir uma multidão de pecados. Salvar a alma da morte, morte aqui no sentido que é mencionado, é a separação eterna de Deus, a condenação final ao inferno. Isso é que é morte. E isso é o que se espera daqueles que se desviaram. Aqueles que se desviaram da verdade retornam ao caminho em que estavam, caminhando para o inferno em sua desobediência. Então, livrar da morte, livrar esta alma da morte, o sentido disso é exatamente retirar esta alma, este irmão, este que se desviou, do caminho que está trilhando para o inferno. Esses dias eu vi o pastor Paulo Júnior, um trecho de um sermão dele, ele dizendo isso que eu vou dizer agora, e eu vou parafrasear porque não lembro totalmente as palavras da maneira como ele disse. Mas ele disse o seguinte: vocês devem saber que aqueles que morrem no Senhor, assim como aquele ladrão na cruz, eles adentram ao chamado paraíso. Como Jesus Cristo disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E estão desfrutando deste momento, deste lugar, que nós chamamos de estado intermediário, que nós dizemos que está no estado intermediário, e estão desfrutando, aguardando a segunda vinda, quando todos serão julgados, e os que são filhos de Deus, verdadeiramente, adentrarão no descanso eterno. Não é mais só o paraíso, é o descanso eterno, é a glória indizível. Mas vocês também sabem que aqueles que morreram, não no Senhor,
mas que morreram em pecado, em desobediência, já estão experimentando das agruras, dos terríveis sofrimentos do inferno. E aí o pastor Paulo Júnior, ele traz à luz isso, quando diz: você deve se lembrar de alguém que morreu em sua impiedade, que morreu em desobediência, que morreu negando ao Senhor, que já morreu. E enquanto você está aqui, ou em casa, almoçando, se alegrando, essa pessoa, desde o dia que morreu, está sofrendo tormentos eternos. Imagine se essa pessoa for o seu parente, sofrendo tormentos eternos até hoje. Se isso, meu amado irmão, não lhe incomoda, então você precisa ser regenerado pelo Espírito de Deus. Se isso não lhe incomoda, você precisa ser regenerado. Seu coração precisa ser transformado. Então, como nós não nos preocuparíamos com aqueles nossos irmãos que desviaram da verdade, que saíram do nosso meio e que estão caminhando para o inferno? Essa é a primeira questão: salvar uma alma da morte. Buscar e salvar esse perdido. E a segunda questão é o fato de dizer que se cobrirá uma multidão de pecados. E eu preciso chamar a atenção aqui que essa última declaração de Tiago, ela não deve ser entendida no seu sentido literal, porque o ser humano é incapaz de cobrir pecados. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que acreditam, a partir desse versículo, que nós conseguimos cobrir pecados de outras pessoas. O texto não está dizendo isso. A Escritura nos mostra que os nossos pecados, eles não são perdoados por nós, mas sim pelo nosso Deus. A expressão cobrir aqui, ela evoca exatamente o perdão gracioso de Deus. Um perdão que não ignora os pecados, mas absolve esses pecados na justiça de Cristo. E o amor é um reflexo desse perdão divino. Isso é interessante porque quando Tiago cita esse fato de cobrir pecados, ele está fazendo uma alusão ao texto que está em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, a intenção de Tiago aqui, no final das suas palavras, é mostrar que os cristãos perdoados devem trabalhar juntos para o bem-estar mútuo da igreja, buscando salvar aqueles que estão perdidos. Tiago deseja demonstrar que o nosso bem-estar espiritual é com os nossos membros, completamente. É com o corpo todo unido, completo, conduzido pelo Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ir atrás desses que se desviaram para buscarmos o bem-estar mútuo da igreja. Porque ao fazermos isso, o Senhor Jesus Cristo haverá de perdoar aquele que já foi lavado e foi remido pelo seu sangue. Mas nós precisamos louvar a Deus pelo fruto desse resgate. Porque quando esse resgate acontece, quando o Espírito Santo de Deus, ele move,
o coração do que foi desviado. Então nós bendizemos a Deus. Como disse o pai do filho pródigo: o meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Quais as implicações, meus amados irmãos, desse texto para a nossa vida? A primeira delas: desenvolva uma vigilância espiritual constante na sua vida. Seja atento ao perigo de se desviar, cuidando da sua vida espiritual e exortando aqueles que precisam ser exortados, alertando a eles. Lembre-se, meu amado irmão, que a vida cristã não é brincadeira. Lembre-se, como eu disse no princípio, que o menor desvio, ele faz com que venham grandes desvios, grandes coisas, grandes afastamentos. Como disse o autor aos Hebreus, que nós lemos aqui, capítulo 3, versículo 13. Exortai-vos mutuamente, no tempo que se chama hoje. Desenvolvam a vigilância. Tenha cuidado onde você anda. Tenha cuidado nos lugares que você frequenta. Tenha cuidado nas coisas que você vê. Tenha vigilância naquilo que você faz, naquilo que você fala. Porque um pequeno deslize é capaz de provocar uma avalanche. Então, às vezes, você está mexendo nas suas redes sociais. E aí você vê aquela carga pesada de imprudência que existe nessas redes sociais. E aí, por causa daquilo, você vai alimentando a sua carne, vendo que não deve, e alimentando o seu pecado, até chegar um momento que seu coração fica cauterizado, porque você não desenvolveu uma vigilância espiritual. É a mesma coisa com palavras. Você escuta uma palavra torpe. Nós nordestinos, nós temos muito essa carga de palavras que são pesadas, mas que parece que na nossa cultura o povo, tudo bem. Todo mundo fala. Esse negócio de todo mundo faz, para mim, isso é uma loucura. Porque nós não somos todo mundo. E aí você fica falando, fala, aí anda com quem fala. Quando dá fé, já faz parte do seu grupo de palavras, dos seus vocabulários ali. Palavras torpes. Antes de você pensar, meu amado irmão, pastor, isso é besteira, pastor, isso é nada. Eu não estou matando, eu não estou roubando, não estou me prostituindo, não estou fazendo nada disso. Mas isso já é pecado. E se você não tratar, isso vai dominar o seu coração. Não esqueça que o seu coração é enganoso. Seu coração é enganoso. Segunda implicação para nós: promova ativamente o resgate de irmãos ao seio da igreja. Se você conhece alguém que se afastou, busque resgatar essa pessoa. Então, faça isso ativamente, até mesmo proporcionando situações e ocasiões para que você fale sobre a verdade do Evangelho. Para que você não perca a oportunidade de tratar com essa pessoa, de exortar essa pessoa. Expresse, meu amado irmão, a sua preocupação com aquele que se afastou ou que está se afastando. Não seja apático. Lembre-se do corpo. Nós não podemos dizer, mão, não preciso de você. O corpo não pode dizer, olho, eu não preciso de você. Não existe isso.
Nós acabamos de cantar aqui que com vinho e pão celebramos comunhão. E é muito bom cantar, mas é mais importante fazer. Como eu vou celebrar a comunhão se eu não me importo, se eu sou apático com aqueles que se desviaram da sua fé? Lembre-se da sua responsabilidade como atalaia, enquanto membro de um só corpo, de alertar sobre as verdades. Eu me preocupo muito com isso. Eu, como pastor, me preocupo muito com isso. E sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar. Mesmo que você não goste. Mas eu vou falar. Meu papel é falar. Terceira implicação para nós: reflita o amor redentor de Cristo Jesus. Em cada ato de perdão e restauração, nós apontamos para o Evangelho, proclamando que Cristo cobre uma multidão de pecados pelo seu sangue. Que Cristo recebe aqueles que são pecadores, que se desviaram. Agora você precisa ser disposto ao perdão. Sempre que você for pensar em não perdoar, lembre-se que você mesmo precisa de perdão todos os dias. Então, antes de você pensar, que fulano fez isso, fez aquilo, se desviou, não quer saber, aquilo não vale nada. Não presta. Antes de você pensar isso, lembre-se que você precisa do perdão de Deus todos os dias, porque você é pecador. Lembre-se que todo domingo você abre a sua boca e diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Exerça o perdão, reflita o amor de Cristo, auxilie aquele irmão que está enfraquecido, aquele que é parte frágil do corpo. Seja longânimo, tenha paciência com ele, ore por ele e seja alguém que caminha com ele e que fortalece a esse irmão. Se preocupe com o seu irmão. É muito bom, meus amados irmãos, nós estarmos juntos. Nós temos o nosso momento de comunhão. Nós comermos juntos, conversarmos juntos. Mas também é importante nós cuidarmos uns dos outros. Tiago finaliza a sua epístola exatamente chamando a atenção para esse fato. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus em Cristo continue a nos edificar com a sua santa e bendita palavra e que assim sejamos cada vez mais transformados por ela. Amém.